Fala, meus queridos, estamos aqui no nosso episódio do CasaCast. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas disruptivas e inovadoras. Então nós estamos aqui hoje no estúdio com os consagrados e consagradas. O irmão Guto, deixa eu cortar aqui. Estamos aqui com a irmã Ana também. E estamos com a irmã Giovana. Hoje vamos falar sobre ferramenta, nós vamos falar sobre coisas que facilitam as nossas vidas. Ferramentas gratuitas. Ferramentas gratuitas. Claro que, e também as de melhor custo-benefício. Vai lá, Giovana, explica aí, o que vai ser hoje aí? Então, hoje no nosso CasaCast, nós vamos falar sobre algumas ferramentas gratuitas e também aquelas com melhor custo-benefício para te ajudar aí no seu dia a dia. Coisas que a gente já ouviu falar, mas que a gente muitas vezes não coloca em prática. Não é isso, gente? Sim. É isso aí. Então vamos puxar aqui o irmão Guto, né, varão de guerra? Deixa comigo. Vai lá, Gutão, tá contigo. Bom, acho que para até dar segmento a um outro episódio que a gente teve de mídias sociais e para a igreja, acho que a gente vai começar com isso. Como criar uma conta ali no Facebook, uma conta no Instagram, que são as duas principais redes. E no TikTok também a gente poderia fazer, mas o princípio é o mesmo. Então eu vou cortar minha tela aqui. A gente falou no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre mídias sociais, pessoais e também para o seu ministério, para a sua igreja, como criar, qual a importância disso, como trabalhar isso. E a gente acha interessante mostrar, né, assim, como iniciar isso, né? Às vezes parecem informações básicas, mas quando a gente decide fazer, eu falo assim, por experiência própria, né? Decide fazer. A gente teve até um problema com o nosso perfil da nossa empresa. Que quando a gente falou assim, vamos atualizar as nossas redes sociais. Aí a gente descobriu que a gente não tinha a senha do nosso Instagram. Nós não tínhamos. E aí entramos... Na realidade até tinha, né, Giovana? A gente tinha a senha, mas a conta do e-mail cadastrado era um e-mail de um rapaz que trabalhava com a gente e ele não lembra o que foi. Nossa. E aí não tinha o e-mail não chegava. Mas viu, isso ficou muito nessa, comum, cara. Isso é muito comum. Eu vejo muitas empresas que têm esse mesmo problema, que é aquilo que a gente conversou da outra vez. O funcionário, ele cria a rede e daí na hora de passar isso para alguém, fica lá, não, mas tá aí, não tem problema e tal, e não vai manter, esquece e tal. Uhum. E o funcionário às vezes é demitido, ou pede a conta, enfim... faz alguma coisa que sai da empresa e vai com ele todo o acesso. É bem normal de acontecer. Pois é. E foi o que aconteceu com a gente. E a gente ficou assim se debatendo um tempão. E a gente precisando postar conteúdo. O pessoal queria ver, os clientes queriam acompanhar o que a gente estava fazendo. E a gente, meu Deus, vamos ter que começar do zero. E até o nosso perfil agora, como tem 3 meses que a gente iniciou ele, não tem muitos seguidores, que é organicamente mesmo. A gente ainda não colocou nada, né? Vou mostrar, nós estamos aqui. Isso, mostra lá. Casa Cine Oficial. Isso, olha o outro lá, Casa Cine. Tem mais um aqui. Mas é esse aí que a gente não conseguiu recuperar. Olha lá, Casa Cine embaixo. É o de cima, tá vendo? Esse. Tá. Esse é o bendito aí. Esse é o bendito que deu problema. Que tava rodando, mas não tava, entendeu? E não acha senha. Muita coisa, né? Não tinha nenhuma publicação, mas como a gente já tinha o perfil, né? A gente queria alimentar. Aí então resolvemos criar outro, né? Até olha lá pra você ver, tem poucos seguidores. Esse é oficial agora, pronto. Casa Cine oficial. Se alguém me perguntar, né? Isso. E aí tá agora começando a trabalhar profissionalmente ele, entendeu? Com todo o conteúdo que a gente faz, né? Olha nós aqui, ó. Olha nós aí. Olha nós na frita. Cassiano, Dol, tem uma galera aí. Então, beleza. Então, assim, qual que é a ideia desse vídeo como um todo, assim? É a gente mostrar, na prática, algumas coisas que a gente falou no primeiro episódio. Então, mostrar, por exemplo, como criar a sua página, né? Você, da sua igreja, ou mesmo da sua empresa, quer criar uma página no Facebook, quer criar um perfil no Instagram. O que você precisa disso? O que você precisa para fazer isso, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que você precisa do e-mail, tá? Então, assim, vamos lembrar lá do primeiro episódio. É legal que você tenha um e-mail que seja, vamos pensar assim, geral, tá? Então, por exemplo, eu criei aqui, a gente criou as redes da CasaCast, tá? Eu vou abrir aqui de novo.
Aqui, nós estamos já no CasaCast. Beleza. Então aqui, a primeira coisa que eu fiz foi criar o e-mail, tá? E o que eu fiz? Eu fui para mim, que é a ferramenta mais fácil que tem, que é o Gmail, e eu criei lá o casacast@gmail, certo? Então assim, você cria o teu e-mail, você coloca uma senha. Para facilitar a vida, eu coloco a mesma senha que eu coloco no meu e-mail, eu já coloco em todas as redes. Depois a gente vai alterando para ficar seguro. Mas a primeira, para você fazer toda a criação, o mais interessante é que você faça isso. Crie primeiro o teu e-mail e essa mesma senha que você colocar, você vai colocando nas outras redes também. Então, beleza? Você criou o e-mail, aí você vem para criar a tua rede. É muito simples, assim, na verdade é bem intuitivo. Eu vou sair aqui para a gente entrar de novo. Aqui, ó, cadastre-se. E aqui, o que você tem? No Instagram, você tem número de celular ou e-mail. Então, aquele e-mail que você criou, você vai usar aqui. O nome completo seria o nome do usuário. Se você quer um perfil ou quer uma empresa, você coloca o nome aqui, o nome do usuário, senha, acabou. O que ele vai pedir para frente? Talvez ele vai pedir lá, talvez não, com certeza ele vai pedir um número de telefone. E aí você coloca o número padrão. Você, se for uma empresa, coloca o número que você vai ter o contato das pessoas depois. Né? Ou mesmo se for uma igreja, o número que as pessoas vão entrar em contato no WhatsApp, alguma coisa assim, beleza? O Facebook é basicamente a mesma coisa também. Vamos abrir aqui como se fosse uma coisa nova. Acho que tá logado o meu aqui, vou ter que sair. Criar nova conta, é a mesma coisa. Aqui ele pede um pouco mais de dados, porque o Facebook ele foi criado para ser uma rede pessoal, né? Não necessariamente ele já entra aqui no perfil profissional. Se você quiser criar um perfil profissional, tem uma outra página que é assim, basicamente a mesma coisa, só que ele não vai pedir aqui nascimento, gênero, essas coisas. Tá bom? Então, beleza. Criamos as redes. Vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente tem nas redes ali, que a gente foi conversado até no outro episódio. Vamos entrar de novo aqui. Guto, só um parênteses. É sempre bom lembrar também que as redes sociais, elas têm cada uma vamos dizer assim, cada uma funciona de uma maneira diferente. O Facebook, o Instagram, sim, o YouTube. Então, a gente sempre, quando vai criar alguma coisa, tem que pensar num conjunto disso, né? No nosso caso, por exemplo, da CasaCast, a gente não vai postar, por exemplo, um episódio do CasaCast completo no Instagram, no Facebook, mas sim, você tem o YouTube para você postar. Uhum. Então, sempre pensar em criar todo esse conjunto de redes sociais que ambas se comuniquem com a mesma identidade visual, né? E lembrando que cada uma funciona de uma maneira, né? O Guto falou aqui do Instagram, do Facebook, e depois a gente vai citar umas outras também, que é importante para a pessoa que está iniciando, que não tem a rede social ou que tem uma dessas redes sociais, e qual que é a importância de cada uma delas também. Isso aí. Então, assim, aqui no Instagram, vamos falar do Instagram, assim, na verdade, assim, é para ser um exemplo, tá? Todas as redes sociais, como a Giovana estava falando, têm suas particularidades, né? Então, eu vou falar do Instagram porque é a rede mais usada hoje em dia, apesar do TikTok estar crescendo bastante, mas ela é uma das redes mais usadas hoje em dia. E daí, assim, eu tô falando no contexto, que é o nosso contexto aqui, o nosso viés aqui nesse podcast, que é o contexto de igreja, tá? Uhum. O TikTok, ele já está maior em outros meios, influenciadores e tal, ou coisas mais seculares, mas dentro da igreja a gente vê ainda que o Instagram ainda funciona muito bem, o Facebook ainda funciona muito bem, tá? Então, as ferramentas do Instagram que você pode usar, assim... E quanto mais você usar elas, mais a tua rede vai jogar lá para cima. Uhum. Né? Então, vamos pensar assim, você tem uma ferramenta, por exemplo, o Word. Uhum. Quanto mais você usa ele, você vai descobrindo coisas lá e fica mais fácil de utilizar ele depois. As redes sociais é mais ou menos a mesma coisa. Você vai descobrindo as ferramentas e vai utilizando, fica fácil de utilizar, só que a diferença é as redes sociais, elas têm uma programação por trás. Elas têm um algoritmo, e esse algoritmo é que faz aparecer ou não o conteúdo para as pessoas. Quanto mais você usa essa rede social, mais esse algoritmo vai jogar organicamente. O que é orgânico? Orgânico é que você não precisa pagar, você só posta, solta lá o teu conteúdo e ele vai começar a aparecer para as pessoas. No meu caso, por exemplo, que eu ainda estou organicamente lá no Casacine.
Então, exatamente. Então, as ferramentas do Instagram, vamos citar as do Instagram aqui. Tem o post no feed, que é isso aqui que a gente está vendo. Tem Stories, que até hoje eu não postei nenhuma, mas ele fica aqui, ele fica por um dia só, 24 horas. Tem os Reels, que é o que está dando muita visualização hoje em dia, que é um vídeo de até 1 minuto e meio, se eu não me engano. Eles ficam mudando direto lá, mas acho que agora é 1 minuto e meio. Tem 1 minuto e meio do Reels do Instagram e tem os shorts do YouTube agora também, que é até 1 minuto, né? Ele começou com 15 segundos. Começou com 15 segundos. O próprio Instagram vai ter uma atualização também, tem muita coisa nova chegando no próprio Instagram esses dias aí. Sim. E aí, essas ferramentas, quanto mais você utiliza ela, mais ela vai te jogar para cima, né? Então é interessante que você, qualquer rede que você for fazer ou utilizar, que você use ela o máximo que você puder. Então, o Facebook, por exemplo, ele assim, para uma loja, vamos pensar numa loja, ou até mesmo uma igreja que tenha produtos para vender. O pastor tem um livro, camisetas, alguma coisa assim que você quer que o público vá lá e compre. Tem uma loja dentro da tua página no Facebook. Você pode... Não chega a fazer a questão do pagamento e tudo mais, mas ele dá todos os passos. Você cria como um produto, como se fosse um e-commerce, deixa cadastrado lá. Então é muito interessante. Obviamente, a gente não vai conseguir mostrar tudo aqui, mas assim... pelo menos citar, né? Uma coisa interessante desse episódio é tudo que a gente for falar aqui, você vai precisar entrar na ferramenta e fuçar ela. Tem muita coisa. Muito e o importante é que a gente já fez isso, né? O mais importante, a gente já entrou, já fuçou, então é tudo testado, né? Então, exatamente. Vê lá nos TikTok, no Instagram lá, os caras que dão dica, né? Só que o cara testou, falar é fácil, né? Quero ver usar. Geralmente é a dica da dica, né? A dica da dica. Não, ele viu uma dica em algum lugar, ele falou, vou dar essa dica também. Você usou? Às vezes não. Mas sim, tudo que a gente vai falar aqui são coisas que a gente usa. Eu uso lá na minha agência, a gente usa para as ferramentas da igreja mesmo, vocês usam aqui para a Casa Cine também. Então tudo que a gente vai falar aqui já foi validado por nós, digamos assim, né? Então, beleza. E também, aí nós vamos entrar no Google. Até nem falei do YouTube, às vezes, porque eu não tinha entrado no Google ainda. O Google, assim, ela é uma ferramenta incrível, sabe? Então tem muita coisa que a gente pode fazer ali. Com uma conta, eu vou fazer o login na conta do Google. Você fala Google Meu Negócio? Google como um todo. Porque o YouTube, por exemplo, ele está dentro do Google. Então, quando você cria uma conta do Gmail, você teoricamente já tem um canal, já tem tudo. Você só precisa ir clicando lá e abrindo. Você precisa descobrir as funcionalidades, porque são inúmeras as ferramentas dentro. Exatamente. Deixa eu abrir aqui. Acho importante a gente ver essas ferramentas do Google, porque geralmente a gente só conhece Facebook, Instagram, ali, né? E o Google como pesquisa. Né? O YouTube busca, lá, e o Google como pesquisa, né? E aí é interessante você mostrar ali, eu acho que pro pessoal ver, né? Porque eu tenho visto, assim, tem várias coisas que nós nem conhecemos. Esses dias eu fui fazer pesquisas, encontrei coisas, né? Coisas de planner, de agendas, né? Funcionalidades que eu nem conhecia. Entende? O interessante, Ana, você falando assim... o Google, ele se tornou assim, um boom nessa época da pandemia também, né? Sim, porque os professores, vamos citar aqui os professores, eles foram obrigados a ter um canal de comunicação com os alunos. Sim. E aí, através do Classroom, né, eles puderam Google Meet dar continuidade ao ensino à distância, que foi obrigatório, né, durante esses 2 anos. Então, a partir disso, o Google ele vem fazendo inúmeras atualizações para melhor, muito melhor, né? A gente teve essa oportunidade de acompanhar esse processo de atualização do Google. E como a Ana falou, você entra lá, você cria sua conta lá. Inclusive, Ana, muita gente tem dificuldade de criar um e-mail, coisa simples, aquilo que o Guto mostrou aqui. Muitas pessoas têm essa dificuldade do básico. Nem só criar, como usar também, né? Como usar. Porque o e-mail ele tem uma série de funcionalidades ali que são... E muitas vezes a gente usa as ferramentas do Google e não sabe que é do Google. Sim, tá usando ali também, e fala, não, mas é do Google. Então é uma série de coisas que tem lá dentro do Google que eu tive isso mesmo que você falou. Outro dia eu estava pesquisando, eu falei, gente, que legal, tem isso aqui. E comecei a entrar num monte de coisa, um monte de ferramenta lá dentro do Google. E, sabe, a minha filha gosta muito do Music Labs, do Google, né? Então tem
que foi ensinado para ela na escola, tem uma série de outras coisas. Mas só um parênteses, pode continuar. Não, beleza. Olha ali, ó, que então, legal. Isso aqui que é o que eu queria mostrar para vocês, antes até de chegar no meu negócio. Isso aqui são todas as ferramentas que você só criando uma conta Google você já tem. Nossa. Então, ó, você pode cadastrar a sua empresa ou sua igreja lá no Maps, você pode colocar notícias, você tem esse Google Chat, tem o Meet que a gente conversou agora, o Gmail, os contatos, parênteses. Eu sou uma pessoa que troca muito de celular. E há uns anos atrás, eu fui trocar meu celular e eu perdi todos os meus contatos da empresa, inclusive. Quem nunca, né? E aí eu aprendi a usar essa ferramenta. Daí a minha conta Google tem todos os meus contatos, e-mail, assim, tudo que eu preciso de informação. Então eu troco de celular, eu troco de sistema. Hoje eu tô com o iOS, mas eu já tava com o Android, já tive outros sistemas. Então, independente disso, o Google sempre se mantém. Essa questão dos contatos, quando não tinha isso aqui ainda, Guto, me lembro quando o Exas ia trocar de celular. Não vou falar quanto tempo atrás, tá, gente? Porque senão eu entrego. Mas não era aquele tijolão, não, né? Não vou falar. Alguns tijolões. Eu sei que... Construímos casas com esse celular, de tanto tijolo que tinha. Ele ia trocar de celular e falava assim... e deixava o celular comigo e falava, copia todos os contatos. Sobrava pra ela. 5.000 contatos. E depois no passado. Eu não sou tão vintage assim também, mas a Ana lembra de ter pego no computador lá. Não, esse aqui não adianta, esse aqui eu nem te falo mais. E daí nós copiamos numa planilha do Excel, aí você vai e tal. Então, assim, depois que eu descobri essa ferramenta, e olha, ela não é nova, tá? É que eu demorei para descobrir ela. E eu trabalho com tecnologia, mas eu demorei para descobrir ela. Quando eu descobri isso, obviamente já tem aí, sei lá, uns 7 anos, nunca mais perdi contato, porque tudo fica salvo lá. Beleza? Tem a questão do Google Tradutor, né? Que todo mundo usa também, mas é uma ferramenta que você pode configurar para você. A agenda ali em cima. Agenda eu e o Guto usamos muito. Porque o que acontecia? Eu marcava coisa, daqui a pouco ele... Não, mas naquele dia eu tenho isso, preciso do carro e tal. E aí a gente fez aqui e a gente deixa na área de trabalho. Na área de trabalho do celular, aqui em cima. Justamente porque é um atalho já pra gente aparecer ali os compromissos pra não esquecer. E a gente tem lá compromisso das crianças, né? E tal, põe um alarme, tem uma consulta, tem coisas da empresa. Facilita, a gente separou, né? por setores, digamos assim, facilita muito, sabe? Pra nossa casa. É assim que a gente se organiza. Isso aí. Corta aqui pra mim. E você que tá achando... o cara tá fazendo um podcast pra ver como é que cria um Gmail, como é que cria um Facebook. Você não sabia dessas ferramentas aqui. Presta atenção. certeza. Presta atenção. Vamos lá. Google Duo também para chamada, é como se fosse daí é para chamada mais pessoal, acho que não dá para colocar muitas pessoas aqui. Aí se você quiser fazer uma reunião, você já vai pro Meet. Google Chrome. Só um detalhe, que o Meet é o antigo Hangout. Não sei se vocês lembram, né? Aí chegou a pandemia, tinha que fazer videoaula, fazer online, a galera usava o Hangout, e era pesadaço. Aí logo veio o Meet, que era bem levinho, né? Inclusive mais leve que o Zoom, que as outras opções, né? E acabou dando certo porque ele diminui, ele tem uma tecnologia que diminui a quantidade de arquivo que manda ali, fica mais leve e você consegue fazer mesmo com a internet não tão boa, você consegue fazer vídeo. E por né? ser do Google, que é o utilizador de internet para tudo, para e-mail, para tudo, mais popular, ele se criou muito mais rápido por causa disso. Então, muitas pessoas, assim, a maioria das pessoas tem um Gmail. Então, para ela passar para o Meet, ela só precisa baixar o aplicativo do Meet. Não precisa logar, fazer uma conta nova, nada. É só baixar o aplicativo do Meet. E sim, muitos tinham, foi usado muito em escola por causa disso. Então, e também por ser grátis. Né? Até hoje usamos, né, na igreja, para fazer as reuniões, né? É muito mais prático. Né? É verdade. Exatamente. Então, muito interessante, tá? Então, algumas outras ferramentas que tem. Isso aqui é interessante também. A questão dos softwares de edição de texto, planilha, apresentação. A grande vantagem deles é que você pode fazer isso compartilhado. Então eu trabalhava numa empresa que eles fizeram uma escala lá, eu não lembro exatamente do que é, mas eles fizeram uma planilha no Google. Então eu estava trabalhando no suporte e tinha as pessoas de desenvolvimento, nós todos tínhamos acesso lá. E daí quando eu ia mudar alguma tarefa, a pessoa ia lá e mudava a tarefa dela. E já mudou para mim automaticamente. Né? Então é diferente de uma planilha no Excel, que ela é física, você tem que mandar física. Né? E abrindo um parênteses também, Guto, em relação a isso, você falou que é a questão do compartilhamento, mas eu vejo uma outra coisa que as ferramentas do Google têm, que poucas outras ferramentas têm. Inclusive o próprio Office 365 ali, que tem o Teams e tal. Você precisa... Tem duas coisas. Uma, você precisa
instalar. E no Google, não. As ferramentas do Google, você abriu o seu e-mail, tá tudo lá. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que ela salva automático. Então, você tá fazendo... Não tem botão de salvar, porque já tá salvo, entendeu? Então, até vai pro céu porque tá salvo, né? Combina com a gente aí, né? Salva mesmo. E quantas vezes, né, você tava fazendo um texto ali no Word e tal, a energia caiu. Puf, cadê o texto? Aí você vai tentar, corrompeu. E o Google foi muito feliz, né, em fazer isso, que é de autosave ali, já salva, já fica na nuvem automático. Então, cara, isso aí foi uma coisa inovadora e facilita muito. E não tem que ficar lá caçando o botãozinho salvar, Ctrl S. Exato, né? É até viciante, né? Eu lembro que, né, digitando texto ali, Ctrl S. Você nem lembra que tá fazendo Ctrl S, mas de tão problemático que é, né? Acabou virando um vício, né? Exatamente. E você, por exemplo, essa ferramenta de apresentação, você que vai fazer uma apresentação para um cliente, você faz ela toda na ferramenta e você salva, e não necessariamente você precisa levar um maquinário para apresentar para o cliente. Às vezes pode levar só um tablet, ou às vezes apresentar na televisão, no computador do cliente mesmo. Você que é pastor vai abrir lá, vai fazer uma apresentação para a mensagem do culto. Você faz aqui, salva no teu computador, chega na igreja, abre no computador da igreja, tá lá, só você acessar a sua conta, tá lá do jeito que você deixou. Então não precisa se preocupar com fonte. Verdade. Não se preocupar faz com uma fonte legal lá e tal, chega no outro computador, não tem a fonte. Pronto, já desconfigurou tudo. Aqui não precisa disso. Então tem várias ferramentas. Google Keep eu uso muito para notas, assim, para guardar senha de coisa, para guardar uma posição. Uso bastante. Esse aí substituiu os post-its, né? Exatamente. Sim. É um post-it eletrônico. Cara, isso aí salva. Você tem uma ideia, você quer fazer um post-itzinho, você já salva ali. Eu uso mais isso do que qualquer outra coisa. Qualquer ideia, já vai salvando ali e tal. Não, e o Google Keep ele é o mais completo, porque você pode colocar imagem na nota, você pode colocar som na nota, né, gravação de áudio, tudo. Então é muito interessante. Desenzinho, né, Dona Valentina? Minha filha usa muito. Ela pega, quando eu vejo, tá tudo colorido. Dá pra colocar cores diferentes, exatamente. Gente, tem que ser... Olha, diga lá. Eu já tô pulando aqui, ó. Olha lá, podcast. Tem uma coisa aqui interessante que a gente vai falar também, né? Com certeza. Mas aqui, ó, tem que chamar atenção pra nós. Google Podcast. Também podemos colocar e mexer aqui também, é uma ferramenta legal pra usar. E sim, tem várias coisas aqui, tá? Formulário de pesquisa também, que é utilizado muito para site, para captação de cliente, para você fazer uma pesquisa na tua igreja ou na tua empresa mesmo e tal. Então é muito interessante, tá? Então, assim, eu só passei bem rapidamente por cima aqui de algumas... existe o Hangouts aí. É verdade, eu vi ali. Só que ele não... Assim, acho que é muito para uso interno, né? De empresas. Uso interno. Então, eu só passei muito por cima aqui das ferramentas, mas tem muita coisa, como eu disse, entre e dê uma olhada em tudo que vocês vão achar coisas assim muito interessantes. E o melhor de tudo, você não precisa ter uma máquina super potente para fazer isso. Eu tenho uma máquina boa, trabalho com design, o Wesley também e tal, mas se você tiver um computador qualquer, e muita coisa disso aqui, assim, acho que 99% das coisas que a gente tá vendo aqui tem no celular também, e roda em qualquer tipo de celular, basicamente. Inclusive os celulares mais simples, que são Android, ele já vem com tudo isso aqui. Né? Que o Google ele já coloca todos os aplicativos ali. Então, gratuito, né? Gratuito, é só pegar e usar. Né? Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Isso assim, dentro do Google, nós falamos. Existem inúmeras ferramentas fora do Google, que a gente vai citar também. Essas que o Guto falou são dentro do Google. Totalmente gratuito. Que não tem desculpa. E tem a ver com o título do podcast, né? Que o nosso título hoje é ferramentas disruptivas, né? Inovadoras. Exato. Isso é coisa há muito pouco tempo, né? Que você tá usando. Tem ferramentas aí que a todo momento são lançadas ferramentas novas, né? Sim, e as que já existem são atualizadas a todo momento também. Exato. Né? Então a questão do Google Meet mesmo. Ele era uma coisa e foi atualizado para uma outra. Então eles estão sempre ligados e tentando achar soluções para os problemas do nosso dia a dia, né? Então aqui eu quero entrar um pouco mais a fundo só para mostrar a questão do Google Meu Negócio, tá? Aqui eu coloquei da minha agência, mas isso aqui serve para qualquer um. Você também cria uma conta no Google e você vai lá no Google Meu Negócio e aqui você começa a configurar. Interessantíssimo isso aqui para igrejas. Não, o que a gente conversou no outro podcast lá, né? Eu pesquiso a igreja, não tem endereço, não tem telefone, não tem nada. Aqui você pode colocar tudo. Né? Então se você for ver aqui, informações. Eu tenho aqui o endereço lá da minha agência, eu tenho os horários que está aberto, então para quem pesquisar no Google vai aparecer se está funcionando, se está aberto no dia ou não.
Aqui tem horários especiais, por exemplo, você quer colocar lá no final de semana ou num feriado, outro tipo de horário de funcionamento. Quando a pessoa pesquisa, já aparece, né? Está fechado, esse estabelecimento está fechado. Exato. Então você determina os horários de funcionamento, né? Do próprio, por exemplo, culto, né? A pessoa quer ir na igreja, aí não sabe que dia que tem culto, que dia que não tem, né? Sendo que o negócio está aí gratuito e realmente salva, né? Exatamente. O pontinho de localização. Né? Isso é uma ferramenta extremamente importante, né, Guto? Porque, como você falou, pode-se colocar fotos do local. Às vezes a gente costuma muito procurar restaurante, por exemplo. Isso. E você busca lá e você tem informações dos pratos, tem o cardápio, tem do local, né? Se aceita pet ou não, se criança é bom o estabelecimento para criança. E assim também funciona para as igrejas, né? Até essa questão de pet mesmo que você está falando, né? Parece bobagem, né? Mas quando a gente veio de Palmas para Ponta Grossa, a gente trouxe o nosso gato. E aí, como é que fica no hotel que não aceita gato, que não aceita pet, entendeu? Então, a gente foi parar nos hotéis que aceitavam. É um pouquinho mais caro e tal. A gente só ficou em que não aceitava. Mas aí a gente negociou, né, filho? Não entra nas conversas, não. Mas é importante, porque até nisso, né? Aceita ou não aceita pet? E a gente nunca imaginou que fosse precisar e precisamos de um hotel com pet ali. Sim. Mas então, aqui, ó. Ser encontrado pelos clientes quando eles mais precisam. Dos benefícios de ter o Google Meu Negócio. Claro. Que no nosso caso foi esse daí. E aí, igrejas também, do mesmo jeito. Quando mais se precisa e vai buscar lá... Claro que a gente busca na rede social, mas quando você tem o cadastro lá você pode até falar melhor disso, né, Google? Quando você tem o cadastro no Google Meu Negócio, você gera mais confiabilidade também para a pessoa que está buscando. Ou para o cliente. Sim. Porque até mesmo é possível adicionar comentários. Isso. Né? Então, até muitos estabelecimentos, quando avaliações, avalia o lugar, deixa o comentário lá de como que é, gostei, não gostei. Então, isso é muito importante. Outra coisa legal que eu estou passando ainda nas informações é que você pode listar os seus serviços, né, no caso de uma empresa. Enfim, tem várias coisas. Data da abertura, eu coloquei lá, outubro de 2015. Então, quando eu criei a minha conta primeira, que nem era ainda esse nome da agência, tá lá, é a mesma conta que eu estou usando. Isso aqui para a empresa, tá? Agora vamos pensar, e aí vamos fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando sobre igreja. Né? Nosso viés aqui é falar para o público cristão também. A primeira coisa que você tem que pensar é que não dá para mistificar as coisas, né? Então, o Google, o Facebook, o Instagram são ferramentas que foram permitidas, né? Deus permitiu que alguém criasse também para nos auxiliar, para chegar às pessoas. Então, aqui, você está falando só para empresa e tal. Não, isso aqui pode ser usado para uma igreja também. Né? Obviamente, você não vai colocar serviços, não vai colocar produtos, muitas vezes porque não tem. Mas você fazendo um cadastro legal no Google, colocando todas as informações ali, o que você quer? Que a pessoa, ela encontre a tua igreja. Eu coloco, eu ouvi falar da igreja tal. Tá, beleza, olha, eu vou procurar no Google, gostei e tal, do que você me contou da tua igreja. Você não mostrou foto, você não fez nada, você só contou da tua igreja. Eu gostei. E a pessoa sai a conversa e tal, chega uma hora, putz, eu gostei daquela igreja. Vou procurar. Quando ela dá um Google e aparece, abre-se assim é uma facilidade da pessoa ir atrás. E o que você está fazendo no fundo? Você está evangelizando através de uma ferramenta. Né? Então, eu falei aqui, tal, beleza. Agora a pessoa vai procurar. Ela tem que achar. Ela não pode simplesmente procurar lá e... Nossa, acho que nem existe essa igreja. Ou acho que... ou eles não estão nem preocupados com isso, né? Se a gente procura, não passar se não procura. Sem pressão, né? Exatamente. Ter o Google Maps certinho lá, né? Quando você... Até nós temos um problema lá na nossa igreja que o Google Maps, ele tem um problema... ele deu um problema no endereço da nossa igreja que ele manda para um outro lugar, que é dentro do mesmo bairro, mas manda para um outro lugar. E a gente já tentou entrar em contato com eles algumas vezes e ainda não conseguimos mudar. Mas você ter o endereço da tua igreja lá no Google Maps facilita muito. Às vezes a pessoa, gostei da igreja, vou lá visitar. Ela, em 2 cliques ali no celular dela, ela já tem a localização da igreja. E ela vai poder chegar lá. E se você colocar os horários de culto, vai estar muito explícito ali qual que é o horário. Então, para um visitante, para uma pessoa que vai conhecer, é muito interessante que você tenha o máximo de informações possíveis. E outra coisa também é o seguinte, a gente não raciocina a respeito disso, mas Jesus era altamente tecnológico, né?
Ele sabia que tinha que levar as pessoas ali para os rios, porque a propagação da onda sonora próxima à água é maior. É maior. Então ele usava técnicas de comunicação. Jesus estaria no Instagram hoje, ele estaria no Google aí, ó. Eu concordo. Live do Sermão da Montanha com Jesus Cristo, às 5 horas da tarde. Certeza, cara, Jesus bombando os Cristo trem. verificado aí. Verificado, com certeza. Jesus era top, cara. Ele usava as ferramentas que a gente acha que não, de posicionar as pessoas nos locais mais altos, para a mensagem dele chegar, né? A gente até estava comentando sobre essa questão de... É muito engraçado, porque, por exemplo, hoje no mercado do empreendedorismo e tal, né, você fala assim, o mindset tem que mudar a mentalidade e tal. Cara, é fé. Você tem que acreditar naquilo que você não viu. A Bíblia já falava disso, né? Não é mindset, é fé. Ou você acredita no que você faz e muda a sua mente para que aquilo realmente aconteça, né? Então tá tudo lá na Bíblia. A Bíblia já falava de tudo isso, né? De fé. Manual, né? O manual tá lá. Vida. Então a gente fica caçando, né? Achando que... estamos inventando a roda. Não, cara, mudar o mindset é Romanos 12:2. É a renovação da mente. Exatamente. Aí você tem a questão né? Teve uma onda agora de storytelling. Né? Tem que... Os gatilhos mentais, para a sua mensagem fixar, você tem que contar a história. Cara, e as parábolas? Eram o quê? Exatamente. Cadê as parábolas? Exatamente. Né? Então Jesus, ele usava de tudo que a gente acha que né? E as parábolas, elas... Acha que é novo, mas Jesus já usava isso, né? E as parábolas, por que Jesus falava em parábolas? Para a pessoa ir atrás também, né? Exatamente. Assim, não é olha aqui, você vai fazer isso e vai dar certo. Não, viu? Pensa um pouquinho. Raciocina, né? Pensa um pouquinho. Por que Jesus falava em parábolas? Para a pessoa parar e pensar, não, peraí, mas o que ele está falando? Não entendi, eu vou atrás dele para entender melhor. E é isso, né? E assim, precisa-se ter uma ação, precisa ter um impulsionar para alguma coisa assim, para você fazer. Então tudo que a gente vai mostrar aqui de ferramentas, se você não parar um tempinho e ir atrás um pouco e fuçar um pouco, não adianta, não vai funcionar. Então tem que se ter essa mentalidade, assim, eu preciso ir atrás. Eu quero fazer melhor, eu quero melhorar as mídias da minha igreja, eu quero melhorar as minhas mídias, eu quero propagar a palavra que Deus está colocando no meu coração para outras pessoas. Então eu preciso ter uma atitude. Né? Guto, é complicado iniciar, por exemplo, fazer o cadastro ali no Google Meu Negócio, deixar redondinho? Nada. É bem simples. É bem simples. Basicamente eu vou sair aqui para ver se eu consigo fazer um novo. Vamos colocar aqui. Acho que dá para colocar um novo negócio aqui. Porque a gente acha que é bicho de 7 cabeças, né? Mas... Dicionário empresa. Não tem nada de muito inovador, de nada, né? Assim, tão quando você complexo. vai fazer a empresa a primeira vez, parece isso aqui. Então você vai digitar tá logado aqui. Lá na tua conta, no caso. Né? Isso, eu tô logado na conta. Então, primeira coisa, vamos voltar lá, cria o e-mail. Isso, o Gmail, estamos falando do Google. Então, o Gmail ele é a base de todas as coisas. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso, tá? Para redes sociais, para qualquer coisa. Criou teu Gmail, você já vai estar logado aqui em cima, eu tô logado com o meu. E daqui para frente vai avançar. Ele vai pedir primeiro o nome da empresa, aí ele vai pedir o endereço, aí ele vai pedir um telefone, aí depois ele já vai te induzindo a colocar algumas informações. Então, colocar fotos, colocar que tipo de produto que você trabalha, que tipo de área que você atua, e tudo isso ele já te força a fazer, porque quando a pessoa pesquisar no Google pizzaria, a tua vai estar lá. Entendi. O local que ela vai estar depende. Você pode fazer anúncios e jogar lá mais para cima. Isso a gente pode entrar com mais detalhes depois. Mas ou você trabalha muito ali no Google, tem muitas informações, ele naturalmente te joga um pouco mais para cima. Então, quando eu pesquisar em pizzaria, por quê? Porque você colocou aqui que você é uma pizzaria, você é uma igreja, não tem problema. Qualquer coisa. Né? Quando a pessoa pesquisar a igreja, vai aparecer lá. Beleza? Então, daqui para frente é só indo avançando, tá? Esse Arena School Flight aí não tem nada a ver, não. Não tem nada, é um exemplo do Google, só que eles devem ter... Eles devem alguém estar pagando muito esse troço aí. deve ter alguma coisa, porque é sempre a mesma. Todos os que eu criei sempre aparece a mesma, Arena School Fight. Eu não sei nem se existe. Deve existir. Mas enfim, vamos lá. E dentro agora vou ter que entrar de novo aqui, pede isso aí. E dentro do Google Meu Negócio tem muitas coisas interessantes que você pode fazer. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Você não tem um site, tá? Vamos dizer que você não tem um site, você não tem um programador, não conhece ou não pode investir. Então, o Google, dentro do Google Meu Negócio, você pode fazer um site.
Isso. Obviamente, ele é muito simples, ele é muito limitado, porém, muitas ferramentas básicas você pode fazer aqui. Então, se você for ver, ó, ele puxa todas as informações do Google e cria um site para você. Então, aqui você pode colocar o seu domínio. Né? Nesse caso aqui, eu poderia comprar esse domínio. A única coisa que ele cobra é isso. O domínio você paga uma vez por ano só. Ó, aqui ele te dá outras opções de domínio que você pode comprar. Mas se você não quiser comprar, você pode colocar esse domínio que ele já está lá no seu site. Então, no meu caso, que seria o nome da minha agência. A diferença é que ele não teria .com, ele ficaria ali .com, como... ele vai estar sempre atrelado ao Google. Negócio.site. Exatamente. Ele fica não é legal, não é o ideal, porém, é muito interessante que você já tenha essa ferramenta aqui, né? Pois é. Eu vou usar agora, assim, ele desenrasca, né? Vou usar essa frase, essa palavra. Serve para desenrascar. Você está aí nos apuros, querendo fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Então vamos lá. Então aqui dentro dessa questão do site no Google Meu Negócio, ou seja, ele é muito simples, mas ele tem tudo. Eu vou publicar esse aqui para a gente ver como é que vai ficar. Ó. Só ratificando ali, Guto, em relação a, enquanto você publica aí, em relação ao endereço lá, vai estar .com. Ele já te dá essa opção ali, porque quando a pessoa digitar no buscador, né? Por exemplo, agência360.com, vai cair nesse site aí que você está publicando. Isso, exatamente. O endereço, né? Então é extremamente importante ter esse endereço também. Por mais que seja um site simples, quando você está atrelado ao Google, ele já naturalmente... você está usando a minha ferramenta, então eu vou te botar um pouquinho mais para frente. Com certeza. Então, obviamente, você está usando a ferramenta, você já vai começar a aparecer. Tá? O interesse do Google é sempre fazer com que o seu negócio cresça. Com certeza. Que quanto mais você der certo, mais eles vão ganhar. Se mais você vai investir, você está vendo que o resultado está vindo do Google. Você vai investir nele, você vai investir em propaganda, você vai investir em sites que vão alimentar o Google também. Então, o interesse deles é sempre que você use cada vez mais. Eu publiquei meu site, ó, o que ele já dá de opções aqui? Promova o seu site no Google, então, já anúncios, descreva a sua empresa e ofertas. Então, eu não coloquei nada de descrição, aqui ele está dizendo alguns passos que eu posso seguir. Adicione fotos, compartilhe seu site, tá? Só não promova teu site ali, só um parênteses de novo aqui. O modelo de negócio do Google foi inovador, né? Antes tinha o Yahoo e tal, mas o modelo de negócio do Google é o Page Rank, ou seja, aqueles que aparecem na frente ali são os que estão pagando. Então, se você faz ali assina ou paga alguma coisa ali para o Google, né? Então, os seus anúncios vão aparecer na frente. Isso aí. Então, é um formato de negócio que o Google inventou e que, cara, é o que há, né? Sim. Inclusive, pessoal, essa questão do site dentro do Google, eu acho interessante falar aqui de quando eu estava fazendo o treinamento do Google for Education, né, é uma das ferramentas utilizadas pelos professores também em sala de aula. Voltando no assunto pandemia, quando eles tinham que, por exemplo, pensar em ferramentas para que eles pudessem mostrar os seus trabalhos para a comunidade ou para os demais colegas. Criava-se sites coletivamente, né, dentro do Google, e cada um postava uma coisa do seu trabalho. E como o Guto disse, é limitado, mas ali você é permitido adicionar foto, links, então você consegue expor aquilo. Muitas vezes os pais não podiam participar das apresentações e tudo, então eles faziam assim, né? Criava-se lá um site, gravava-se um vídeo, colocava lá, então todo mundo podia acompanhar através do Google Sites, como uma ferramenta também de ensino. Né? Não, é muito interessante, assim, eu disse que ele é limitado, assim, porque quando a gente vai criar um site, a gente já pensa muito no layout, com certeza. Né? Mas, assim, todas as informações necessárias e as ferramentas facilitadoras ali do site você tem. Você tem o botão de ligar, você tem o botão, você tem páginas. Né? E lembrando também que o Google, ele é uma ferramenta básica, vamos colocar assim, básica no sentido não de, eu tenho só isso. Não, ele tem inúmeras ferramentas dentro da plataforma Google, porém o layout dele é simples, é tudo muito intuitivo. Sim, intuitivo, sim, é verdade. Então você entra ali, até mesmo quando você vai fazer os treinamentos dentro do Google for Education, é tudo muito intuitivo, tudo muito limpo, muito texto, não tem muita cor, é tudo muito clean. Mas então, a proposta do próprio Google deles, né? Que é a porta de entrada ali, né? Resolver muita coisa num lugar só. Exatamente. Então não dá para ser muito
evoluindo, porque senão exatamente. Tudo isso é pior. Pensado, viu, pessoal? Eles têm um negócio chamado Material Design, que eu estudei um tempo, que eles ensinam o povo a como pensar o site. Então, não é como montar isso, não, é como pensar o site. Então, assim, por que eu vou clicar nesse botão e ele vai ter uma sombrinha que eu cliquei nele? UX. Né, design. E, inclusive, é uma profissão muito interessante, assim, que hoje em dia está muito em alta no mercado, é a experiência do usuário. Então, assim, por que aqui é tudo clean? Porque eles validaram muitas coisas antes de chegar aqui. Exato. E hoje eles ensinam como fazer isso dentro desse material design e os cursos que eles têm, justamente para que seja fácil, né? As pessoas não podem entrar num site e ter que dar mais de 10 cliques ali para acessar alguma coisa. Tem que ser uma coisa mais simples, tá? Então, o brasileiro gosta de complicar, né? O brasileiro gosta de coisinha pulando. Isso também é outra parte técnica que levaria um podcast inteiro para conversar. Mas vamos lá. Pode ir lá, tá na tela aqui. Beleza. Então, eu agora vou ver o meu site que eu publiquei. Ele vai ficar com esse domínio aqui, né? Nos casos que ainda está com o domínio antigo na minha agência, eu preciso digitar .negócio.site. Tá? Então ele não é um .com.br que a gente tá, ou um .com que a gente tá habituado. Por quê? Porque eu não comprei o domínio. Eu só publiquei o da ferramenta nativa. Mas não tem cara de site? Ó, eu tenho um domínio, tenho aqui um menu, né? Que é o menu de atualizações, galeria, contato. Eu tenho, solicitação de cotação, né? No caso de uma empresa que é fundamental, ou de uma igreja, você não vai ter isso aqui, mas você vai ter lá horário de culto, você vai ter que ligar agora, um contato para saber mais sobre aquela igreja, alguma coisa assim. Né? Então aqui eu tenho um menu. Aqui eu não posso, nesse caso desse site, eu não posso colocar a minha logo aqui, então eu só coloco o nome. Por isso que eu falo, essas ferramentas são mais limitadas. Porém, aqui, abre 8h30 segunda-feira. Então nós estamos fechados, é a informação que precisa. Exatamente. Certo? Solicitar a cotação, aqui tem a imagem. Você não coloca a logo lá em cima, mas você pode carregar foto. Você pode carregar, então aqui, 365, né? Exatamente. Então aqui eu já tenho toda a minha identidade, aqui são outros posts. Os posts que eu fiz dentro da ferramenta, eles estão aqui, como se fosse um blog dentro de um site. E isso aqui também, isso é mais interessante. Já te dá o Google Maps. Já dá lá o endereço certinho, a pessoa só clica aqui e se ela tiver no celular, ela já pode fazer a rota aqui, exatamente do jeito que está aqui. Tá? Então é muito interessante. Aqui está o horário de atendimento, de funcionamento, né? As rotas para chegar lá, o ligar. Então, assim, apesar de ser básica, ela é muito completa também. A questão é você configurar ela da maneira correta e com o máximo de informações que você conseguir. E daí ela vai te servir desta forma aqui. Eu busquei aqui só para a gente ter uma noção do que a gente está falando do Google hoje, né? Estatísticas desse ano de 2022 do Google. Vou ler aqui para a gente entender o quão grande é. O Google foi visitado 89,3 bilhões de vezes em dezembro de 2021, se tornando o site mais visitado do mundo. O Google tem 91,9% das participações de mercado em janeiro de 2022. O Google processa mais de 8,5 bilhões de pesquisas por dia. Mais de 1 bilhão de perguntas foram feitas no Google Lens. 63% do tráfego de pesquisa orgânica do Google nos Estados Unidos originou-se de dispositivos móveis. O Facebook foi a palavra-chave mais pesquisada no Google. 84% dos entrevistados usam o Google mais de 3 vezes por dia. 46% das pesquisas de produtos começam no Google. 90% dos entrevistados disseram que provavelmente clicariam no primeiro conjunto de resultados. A pesquisa orgânica produziu 23% de todas as visitas ao site. Aí isso responde, né? Importante, interessante. É a base da internet, basicamente. É a base da internet. E aí tem que lembrar o seguinte, não pode estar o seu negócio, a sua igreja, o seu trabalho, não pode estar na página 5, porque dificilmente a pessoa vai pesquisar lá, página 2, página 3. Se tiver lá na página 13, pode esquecer. Aí tem um SEO, né, que tem que trabalhar certinho. Tem um amigo meu que era programador que ele falava assim, se você quer esconder, se matou alguém, quer esconder um corpo, põe na página 2 do Google. Nunca ninguém vai lá. Então, basicamente é isso, sabe? Você precisa trabalhar para que ela apareça ali nos primeiros lugares, né? Obviamente, vai-se investimento, vai uma boa parte técnica nisso, mas precisa começar de algum lugar. Então, a nossa proposta hoje aqui é mostrar como começar isso, e começa dessa maneira. E o mais poderoso é o quê? Conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Podcast, vídeo. Exatamente. E falando em conteúdo,
A pessoa criou lá o site basicão, igual você mostrou aí, Guto. E ela quer lá colocar um layoutzinho bonitinho. Como que ela faz, assim, uma ferramenta que ela pode utilizar, gratuita? Acho que não existe, não tanto tem. Tanto para a rede social, quanto para o site. Olha, assim, existem várias, tá? Mas existe uma que é uma utilizada já há alguns anos e a gente utiliza lá em casa, assim, para fazer coisas mais caseiras e tal. E eu utilizo algumas coisas da agência também, que é o famoso Canva, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente, como é que funciona ele, tá? E daí a Ana vai comentar ali como é que a gente utiliza ele, né? Então esse aqui é o Canva, tá? Essa é a cara do Canva aqui. O Canva, ele tem a versão paga e tem a versão gratuita, né? Exatamente. E na versão gratuita já é possível fazer muitas coisas. Exatamente. Muitas coisas. E agora, se eu não me engano, também ele tem um perfil para educador, é isso, Esdras? Ele tem? Sabe? Tem. Na verdade, ele tem algumas assinaturas, né? Algum tipo de assinaturas. E uma específica para professor e tal, que você coloca ali, né? E normalmente quando você cria a conta, ele te pergunta se é estudante e tal. Porque mas ele tem algo pensando no professor, o professor ele utiliza muita apresentação, né? Então, eu acredito que já vem os packzinhos prontos para facilitar a vida do educador. Tudo, né? Tudo que eles oferecem de personal, que fala, né? Pessoal, então é para educador, é para estudante e tal, ele já vem com as ferramentas para aquele tipo de público, né? Eu vou falar só a parte da configuração aqui, e daí a Ana vai falar algumas coisas sobre essa ferramenta, mas basicamente também começa com e-mail, tá? Então tudo começa com e-mail dentro da internet. Então foi-se criado o e-mail, né? No caso aqui eu estou mostrando da agência, o que a gente faz ali dentro da agência, tá? Então precisa se criar uma conta dentro do Canva. Vou abrir aqui o Canva, o site deles aqui, porque você pode fazer, isso é uma coisa muito interessante, você pode alterar ele tanto... Opa, Canva. Você pode alterar ele, você pode mexer nele tanto pela internet, como pelo baixar um programa, digamos assim, que nem é um programa, mas você coloca no teu computador, e você também pode mexer ele pelo celular. Depois a Ana vai mostrar melhor isso aí. Mas só para ver como é que faz o login disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem, no meu caso, que ele já vai registrar automaticamente. Ó, legal, a conexão do Google aqui, ó. Eu não fiz nada e ele entrou sozinho. Que é o Google, ferramenta do Google. Mestre Google. Mestre Google. Vou sair pra gente mostrar melhor aqui. Enquanto você vai puxando aí, você tem a opção ali dos planos, né? Então você tem plano para equipe e tal, né? Você tem plano para professores e para escolas também, redes de ensino, né? Redes de ensino, escolas e tal. Ó, aqui, ó, essa é a página inicial do Canva, né? Então, se você quer se registrar, você vai aqui, vai colocar o teu e-mail, ele vai pedir mais alguns dados e você vai embora. Então, aqui você vai entrar se você já tiver uma conta. Aqui que é interessante, ó. Aqui já dá uns designs de algumas coisas, né? A Ana vai falar melhor disso. Mostra planos ali, só os recursos, exatamente. Aí, tá vendo? Pro, e os educadores, aqui, que é o que a Giovana falou. Ali em cima, ele volta um pouquinho. Aí, na página ali em cima, ele para professores e escolas ali, ó. Aí, que é isso que a Giovana estava comentando. Ele tem opções bem específicas para rede de ensino, né? Isso aqui é que interessante, ó. Completamente grátis para professores de educação básica e seus alunos. Legal. Você precisa só solicitar uma verificação. Ele vai pedir alguns documentos, alguma coisa assim, e depois que você conseguir, você tem acesso grátis a todas as ferramentas. Tipo assim, eles estão seguindo a mesma linha do Google for Education, né? Tá, exatamente. A linha para educação básica, né? Porque viu-se essa necessidade e realmente é bastante utilizado por escolas, por professores, né? Exatamente. E dentro desses planos você tem também isso aqui que é muito interessante. Você pode usar essa ferramenta, obviamente você não vai ter todos os recursos dela, mas você pode usar essa ferramenta com muitos recursos. Ó, tudo isso aqui é de recurso sem pagar nada. Para o quê? Qual que é a ideia disso? Criar designs para municiar aquilo que a gente falou, as redes sociais, o Google, tudo que você for fazer. Ana, vocês utilizam muito o Canva lá? Muito. E utiliza na igreja, também para agência?
para agência, né? Claro que não todos os trabalhos da agência são feitos lá, mas os trabalhos mais, como que fala? Mais rápidos, aqueles mais corriqueiros. Mais rápida. Isso, exato. É bem mais prático, né? Utilizar ali. E tem tantas opções ali que se torna até mais criativo, né? Ajuda você a ter mais criatividade na hora de criar. E na igreja também muito, até o Guto tá mostrando ali, no nosso grupo de jovens, né? Isso são vocês que criaram? Isso, dentro do Canva você pode criar projetos que são pastas, né? Então, como no Windows você que tem pasta lá, a gente criou uma pasta do grupo de jovens e aqui que a gente mantém os layouts. E aí é possível adicionar uma equipe, não é? Lá dentro. Isso. Quando você compra, né, ali que o Guto mostrou, você tem um plano, a gente adiciona e monta uma equipe. Então, o Guto ali, temos uma equipe da agência, né? E temos várias contas ali dentro, então nós compartilhamos esses conteúdos um com o outro. Tanto esses dos jovens, que a gente acaba criando ali, né? Quanto as coisas da agência também, né? Então, nós utilizamos bastante ele. E tem um negócio interessante, né? Você pode pegar as bases abertas, né? Faz lá no Photoshop, um trabalho mais minucioso e só monta dentro deixa ali subestruturas, né? Hoje mesmo a gente fez a tela da televisão para ficar ali, foi feita aí no Canva rapidinho, mas já estava pronto lá, exatamente, né? essa aqui, ó. Claro. Então a gente acha que é uma coisa... Por exemplo, a logo, né? A logo, marca, essas coisas não são criadas aí, né? Pela agência, por questões de qualidade, enfim, né? Mas o Guto cria, ele faz todo o material e a gente utiliza aqui no Canva para montar os banners, para pegar ideias de imagem, de fontes, né? Para fazer essa criação toda, tal, né? É muito interessante. Aqui estão o exemplo de alguns designs que a gente usa para o grupo de jovens lá que a gente tem na igreja. Olha aqui, ó, interessante da equipe. Ó. Tem o e-mail da Ana, tem o da agência, daí tem que é da equipe, que está liberado para toda a equipe poder. Então eu vou lá e crio um design. Aí eu libero o compartilhamento para a equipe, ela automaticamente no celular, no computador dela, com a conta dela, já pode ver, pode editar, pode salvar. Então isso é muito interessante. E ela essa quem estiver junto, né? Ela e toda a equipe. Toda a equipe. Toda a equipe. Todo mundo que eu liberar. Né? Então eu liberei para a equipe toda, beleza, mas eu posso liberar, por exemplo, só para ela. Eu tenho lá uma outra pessoa na equipe que eu não quero que veja isso, também posso liberar só para ela essa pasta. E no momento de liberar, você pode escolher o que você vai liberar também para essa pessoa. Só pode Se ela pode editar, só visualizar, né? Algo assim. E todas essas ferramentas que a gente está vendo aqui na televisão, ela também é possível ter no celular. É possível. Isso. Eu vou até pegar aqui para Muita gente não utiliza o PC, né? No computador, utiliza o celular. Principalmente jovem, hoje em dia tem muito... às vezes não tem um recurso, apesar de o Canva rodar em qualquer tipo de computador, assim, até os mais fracos, digamos assim, de hardware, muitas vezes a pessoa prefere mexer no celular. Então, o Canva tem todas essas ferramentas, tudo que você tem aqui, você tem no celular também. Obviamente, ele é responsivo, né? Então, ele vai fazer um layout próprio para celular, mas tudo que você pode fazer aqui, você pode fazer lá também. Ana. Ó, como é que você mostra ali na câmera? Beleza? Então, ali são um pouco dessas artes que a gente fez, né? Pro nosso grupo de jovens, né? Então... eu prefiro fazer no computador, mas tem muitas pessoas que gostam de utilizar no celular, né? Então, tudo é disponível ali no celular. Então, você pode montar, até se você quiser mostrar como você montar ali, abrir um novo ali e mostrar que dá pra gente fazer, né? Pelo celular. Então, vamos aqui. Dá pra ver ali? Sim. Então, beleza. Então, ó. Quero criar um layout novo ali no Canva. Eu vou no mais aqui em cima. E aqui ele já pode te dar uns templates. Então, o que ele vai... Aqui, que tipo de coisa que você quer. Aqui em cima você pode escolher o tamanho. Ele já vai dar alguns templates aqui. Eu vou clicar em um aqui, por exemplo. Ó, ele vai carregar aquela imagem totalmente...
modelo pronto totalmente editável. Então, você vai clicar aqui, você pode arrastar, você pode editar o texto. Algumas coisas ele já vem pronto, então não dá para editar. Eu cliquei aqui 2 vezes, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Exato. E o mais interessante disso é que se você quiser, por exemplo, mudar o tamanho dele, é muito fácil também. Quando você vai exportar ele... deixa eu achar aqui onde é que é no layout. Não é em cima? É em cima, verdade. Aqui, ó. Visualizar como rolagem, então você pode visualizar ele diferente e tal. E quando você vai salvar ele, você pode mudar inclusive o tamanho também. Você pode colocar... Eu acho que eu vou mostrar aqui no computador que é mais fácil. É lá em cima na ponta. Aqui, né? Ó. Aqui, ó, você pode salvar já como story do Instagram pessoal, story do Facebook, porque esse é o layout que foi carregado ali, né? Isso. Você pode enviar o link, você pode baixar no seu celular, enfim, imprimir, dá para imprimir também. Então é bem interessante, sabe? Isso tudo pelo celular, né? Eu vou mostrar aqui no computador como é que a gente faz, por exemplo, para criar um novo aqui. Guto, antes de você mostrar aqui, eu queria uma pergunta para Ana. Oi. Ana, a pessoa que está tendo o primeiro contato com o Canva, já ouviu falar, que eu acho que todo mundo já ouviu falar do Canva, mas vai começar a trabalhar agora ali, o trabalhandinho, né, como diz o pessoal aqui. Vai ter o primeiro contato para produzir alguma coisa. Ela consegue fazer todo e qualquer tipo de layout ali dentro? Consegue, porque ele é muito fácil de você... Exatamente, essa é a palavra. Muito fácil de você saber aquilo que você, né, o que você quer fazer. Então, você vai ali, por exemplo... você consegue encontrar os tamanhos corretos de cada coisa, né? Eu quero fazer um story. Então, ele tem, por exemplo... aqui no canto, vá para baixo um pouquinho... Ele tem ali, ó, story do Instagram. Então você já sabe. De criar, tem tudo, isso. Né? Você entrou ali, já está ali, entendeu? Você quer um post pro Instagram, está ali, né? Você quer fazer um currículo, exatamente, um cartão de visita. Ele tem muito especificado ali tudo que você precisa fazer, né? Então, até dá uma olhadinha agora, o Guto vai mostrar para você também ali como fazer alguma coisa, como criar alguma coisa ali, bem prático, né? Quando eu vou criar alguma coisa, vamos dizer que a gente vai fazer um post lá pro Facebook ou pro Instagram. Vou fazer o quadrado mesmo, tá aqui, ó. Post para o Instagram é quadrado. É bem intuitivo, clicou, ele vai abrir uma página em branco. Porém, o interessante é isso aqui, ó. Olha o tanto de coisas que ele já te dá como uma... ideia de criação. Referência. Obviamente que nós na agência lá, nós usamos o design igual esse aqui, né? A gente usa como inspiração para criar as nossas coisas. Mas quando você vai fazer, às vezes, né, você não tem essa técnica para montar alguma coisa, isso aqui ajuda muito. Né? E ele já é feito para isso mesmo. Não é, isso aqui você não vai vender, você vai utilizar para colocar. Por exemplo, nós estamos falando para igrejas, né? Então, você vai colocar lá na tua igreja, muitas vezes você não tem um designer lá que vai pensar e tal. Não, aqui você já tem muita coisa pronta já, né? Às vezes até o profissional liberal também, né? Exato. Tá lá. Tá fácil. Exatamente, tá fácil, né? exatamente. Bem interessante, assim. Com tudo que tem aqui no Canva, é possível você criar uma agenda de conteúdo, programar uma agenda de conteúdo para soltar na sua rede social. Exato. Não ficar... dando murro em ponta de faca aí, né? Brigando sem saber o que fazer. Exato. Então tem lá, você pode, por exemplo, vai fazer, vamos passar aqui, passou o 7 de setembro, você vai fazer alguma criação disso para postar lá na sua página, você clicou aqui, tá pronto. O que você vai fazer aqui é adicionar a sua logo, vai mudar o seu layout e tal. Isso para quem, né, não trabalha com isso, né? Então, é muito fácil. E aqui, eu quero editar, eu quero colocar outra data, vou colocar, sei lá, 15 de setembro. E ele já tá aqui, já editou, já tá beleza. Isso aqui para mim é a ferramenta mais legal dessa ferramenta. Eu já fiz o post aqui, mas eu queria também fazer para Stories. Eu venho aqui, ó. Isso aqui já é a parte da ferramenta paga, tá? O gratuito ele não vai... O gratuito ele já não tem isso aqui, mas o pago também não é muito caro. A gente vai ver depois os planos ali. Acessível. É bem acessível. A diferença, assim, só para ajudar também, como eu sou meio funçãozinho também, a diferença é que você pode fazer esse mesmo post lá na opção gratuito, só você tem que abrir de novo, né? Você tem que abrir outro. E aí você redimensiona. Exatamente. A diferença do aqui o pago ele já te dá a facilidade de você, em 2 cliques, mudar o layout. Então, eu cliquei aqui em redimensionar e agora quero fazer para Stories. Cliquei aqui,
copiar e redimensionar. Você não perde o que você fez e ele já mudou pro layout do Stories. Obviamente você vai ter que puxar aqui para não ficar feio e tal. Mas, ó, já tá pronto. É isso aí. Pronto. 2 em 1, 3 em 1, 5 em 1. Então, e assim funciona. E aqui você pode ir e voltar. Os Ctrl-Z, aquelas ferramentas do Windows que a gente sempre usa, os atalhos, né? Ctrl-V, Ctrl-Z, isso tudo funciona também no Canva. E também, Guto, você e a Ana aí que são designers, né? Contar uma pequena experiência aí. A gente trabalha aí com o Canva, já conhece, né? O Canva já tem mais de 3 anos. E a gente sempre usou para montar apresentações e orçamento, currículo, né? E a gente geralmente tem nesse meio, assim, um certo preconceito, né? Com o Canva, né? Ah, mas a ferramenta é gratuita, você está usando isso aí, né? E a gente percebeu que, assim, quando a gente apresentava essa ferramenta e mostrava como a gente utilizava ela para pessoas que trabalham na mesma atividade que vocês, né? Acabavam se apaixonando. Porque é uma coisa que traz tanta praticidade. É claro que aqui a gente não está querendo desmerecer de forma nenhuma, porque é uma coisa totalmente diferente da outra, o trabalho que o web designer faz. Sim, claro. Né? Sim. Uma coisa mais personalizada, né? Não tem nem o que comparar. Mas é uma ferramenta, como a gente iniciou lá no início falando do podcast, uma ferramenta gratuita que pode te ajudar a melhorar o que você já está fazendo. Ou você que não iniciou ainda o seu processo, ela vai te ajudar a criar, como a Ana falou, lá dentro tem tudo para você criar de maneira simples, rápida e intuitiva. Um trabalho como o da Ana e o do Guto já é outra coisa, né? Uma coisa mais personalizada, né? Nós usamos essa ferramenta como um facilitador do dia a dia. Exatamente. Obviamente, um postzinho de algum cliente ali que precisa de um comemorativo, uma chamada simples e tal, às vezes acaba fazendo aqui. Mas a maioria dos designers a gente continua, como é uma agência, não posso até inclusive fazer isso, né? A gente trabalha muito com as ferramentas profissionais, Corel, Photoshop, esse tipo de coisa. Até porque há de se entender que o Canva é uma ferramenta muito boa, completa para design e tal, mas tem suas limitações. Por exemplo, se eu for fazer um impresso no Canva, não vai ficar legal. Né? Então, eu posso montar a arte, mas a finalização da arte, a questão da paleta de cores, a exportação disso, que é totalmente... que é imprescindível ter uma boa qualidade quando você vai fazer uma coisa impressa, por exemplo, já não funciona. Né? Então, isso aqui é para edições rápidas, para quem está começando, quer montar lá, quer dar um aviso na igreja, que vai ter o culto, né, de alguma coisa. Inclusive, se colocar culto, ali tem vários tipos de culto, então você pode só editar. Então, é para isso que é interessante. No grupo de jovens também, que a gente usa bastante, né? É importante essa ferramenta, ela tem várias ideias criativas também, então são coisas práticas e rápidas também que eu posso fazer, né? Por exemplo, se eu fosse criar em um Photoshop, algo assim, seria muito mais demorado, né? Eu, por exemplo, não tenho essa prática, né? Então, para facilitar no dia a dia ali com o ministério, né? Com o trabalho na igreja, principalmente, tem sido muito boa essa ferramenta. E sem contar que, assim, como um negócio pensado, então a fonte combina com a foto, o contraste da imagem, ele é um contraste, né, bacana, porque assim, às vezes a pessoa, ela quer mexer, às vezes até mexe no CorelDRAW, no Photoshop, ali mexe nas ferramentas, mas a pessoa não tem, ela não estudou, ela não sabe que tem que ter contraste, que a fonte tem que ser diferente a cor do fundo, se o fundo é branco, a fonte tem que ser preta. Isso, o tamanho da fonte, não dá leitura, tá sujo, né? Às vezes a pessoa faz, excesso de informação, não tem limpeza, não tem clean, não tem um bom senso no que tá fazendo, né? Justamente porque a ideia é que não sejam profissionais que usem isso, até porque os profissionais, eu vejo comigo mesmo e vários amigos e tal, para nós, às vezes é muito mais fácil você abrir o Corel e criar do zero do que você vir aqui, porque você tem um jeito de pensar no design já, e aqui ele já te induz para outras coisas, né? Então, assim, deixando bem claro, assim, cada um tem o seu jeito de trabalhar, e assim, por ser designer, eu entendo que existe sim uma forma profissional de trabalhar e uma forma amadora de trabalhar.
né? Mas nós estamos falando para alguém que está criando um e-mail agora, está criando o Google agora. Isso. Então, essa ferramenta é muito legal e bem completa para esse tipo de pessoa. Tá? E também pessoas que muitas vezes necessitam criar muitas coisas, que nem igreja, né? A gente precisa criar sobre o culto, sobre uma reunião, sobre um evento, sobre o grupo de adolescentes, enfim, é muito material. Então, para isso, é muito mais fácil, né? E são várias pessoas, às vezes, trabalhando ali dentro de uma igreja. Essa ferramenta é muito legal para implantar. Exatamente. E lembra que a gente, como falou no primeiro episódio lá, você vai montar uma equipe de mídia para sua igreja, não necessariamente você tem que ter 15 pessoas. Às vezes você vai ter uma, às vezes você vai ter 2. Então você tem que facilitar a vida dessa pessoa. A pessoa precisa pensar em facilitar a sua vida para poder suprir todos aqueles conteúdos que vão surgir para se fazer. Então esse tipo de ferramentas é o que faz realmente funcionar de uma maneira mais rápida e mais prática, né? E dentro disso também, Guto, uma coisa importante que é justamente assim, ter a questão do tempo, né? Então, assim, você tem ferramentas que elas facilitam a vida, tá pronto. Inclusive ali, depois ele tá te pedindo pra voltar naquele que você fez do 15 de setembro lá. Nesse aí, ó, tem um animar ali, ó. Cria um videozinho com esse cara também. Aí. Né? Que ele já tem, já anima tudo já. Aqui eu tô pegando só, que eu vou pegar o layout todo aqui, ó. Animar. Ele já te dá a opção, né? Às vezes você quer fazer um vídeo, né? Exato. Se fosse fazer em cartela, pagar alguém para fazer o motion graphics disso aí, daria muito trabalho, muito caro, né? Então, pessoal, eu não quero usar uma imagem, quero usar um vídeo. Tá pronto, né? Tá ali bem adiantado, bem... Sim. Né? Um negócio temporário que você precisa ali para um momento rápido. Exato, você tem animações básicas ali, mas que suprem muita necessidade, assim, sabe? Então é bem interessante. Ana, tem algum pulo do gato, algum truquezinho aí escondido dentro do Canva que a gente desconhece? Tem. Vamos ver se você vai achar. Quebra, né? Tem como você colocar um QR Code na sua publicação. Vamos ver. Eu tenho como inserir QR Code. Tem como inserir. Isso é importante. Você pode gerar o QR Code a partir do Canva também, ó. É uma ferramenta. Os apps dentro do Canva tem várias coisas que dá para se fazer. Interessante. Tem como fazer um GIF para redes sociais. Hoje está sendo muito utilizado, né? Os GIFzinhos. Aí eu consigo personalizar alguma coisa aí. Tem emoji. Olha ali. Essa ferramenta aqui é uma das mais legais desse programa. Eu ia falar dela. Pode falar. Não, um removedor de fundo, né? Quando você tem uma certa foto ali, você gostaria de tirar aquele fundo, usar só aquela imagem, colocar um fundo diferente. É muito legal. Vou mostrar. Eu abri um design novo. É um Photoshop automático. Vamos abrir um design novo. Vamos pegar aqui uma imagem. Flores. Tem a própria imagem. Eu vou pegar uma daqui, porque é justamente esse processo que a pessoa vai fazer. Vai pesquisar lá no Google uma imagem. Vamos pegar esse vaso aqui, por exemplo. Tá bonito. Então, vou lá, copiar a imagem. Não... Aí tem um propósito de vaso. Pegou um vaso. Vamos lá, vaso. Lá em Belo Horizonte, de vez em quando, apareciam os encontros de vasos, que eram as igrejas que tinha lá, entendeu? Olha lá, eu Ctrl+C lá na imagem, Ctrl+V aqui, beleza? Aí eu vou criar um design com ela. Só vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para visualizar. Beleza. Agora eu vou aqui, editar imagem, removedor de fundo. Eu só clico nela. Não vai dar certo. Quer ver? Não vai dar certo. Não, Guto, ficou branco o fundo. Não? Quer ver como não ficou branco? Vou colocar um quadrado atrás dela aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo! Olha lá. Removeu o fundo. Então, essa é uma das ferramentas mais interessantes que tem nessa ferramenta que é o Canva, né? Eu li também falando que é possível editar PDF. Isso aí. É possível editar PDF. Tem várias coisas aqui que a gente pode fazer. Tem a questão dos sites também, se quiser falar. Existe... Corta. Eu me perdi. Pode criar um layout de site. Então, tem várias ferramentas aqui que a gente pode utilizar também. Essa questão dos PDFs, tem a questão de sites também, né? Sim, tem como transformar o design de um site, né? Dá para você fazer o template do site e
encaminhar um link, né, para o cliente, para que ele abra ali e tenha acesso a esse site para exportar, para colocar isso no site já direto também, facilita muito a questão dos programadores. Certo. Eu posso criar aqui todo o conteúdo para publicar, por exemplo, no Google Sites, né? Também. Criei lá o meu sitezinho, não tenho nenhuma imagem bonita, nem nada, eu crio dentro do Canva. Exatamente. E subo lá para o Google Sites, para deixar ele top. Exatamente. Tem também um planejador de conteúdo para datas comemorativas. Então, você clica na data, ele te dá um tema relacionado àquela data. Aqui, ó. Vamos falar da gente aqui, ó. Dia Internacional do Podcast. Vai ser no dia 30 agora de... Foi no dia 30 de setembro, já foi. Foi. Já passou. Aí, ó. Se você clicar ali, ele já te dá a data, e aqui ele deu algumas ideias, mas nesse caso aqui, olha, ele puxou dia do radialista, ele já dá o design todo, dia do caminhoneiro, ele já dá o design todo também, e tudo isso aqui você pode editar, né? Obviamente tem alguns que são do Pro, que é quando você compra a ferramenta, e outros não, ó, aqui não tem o Pro. Então, e quanto custa o Varão de Guerra? Vamos lá. Cliquei e consigo editar aqui tudo, beleza? Agora vamos falar dos planos lá do Canva. Nós não estamos recebendo nada do Canva, não, tá? Por enquanto, né? Por enquanto, mas Canva, se quiser patrocinar, fica à vontade. Eu sou evangelista do Canva já faz tempo. Então, o Canva Pro, que é o primeiro pacote pago, nossa, R$289, viu? Isso aqui é por ano, tá? E você pode dividir isso aqui em até 12 vezes, 10 ou 12 vezes, se eu não me engano, no seu cartão. Ó, vamos saber mais aqui do Canva Pro. Deixa eu ver. Aqui ele está dizendo o que tem no Canva Pro, né? Então, o que você pode fazer? Design com mais rapidez, a questão da remoção de fundo, transforme suas ideias em realidade, tá bem interessante. Ó, você pode criar um kit de marca, então, eu mudei aqui o layout, ele vai mudar lá a cor, ó. Então é bem interessante. Criar a própria paleta de cores, paleta de cores. Isso para quem vai criar logo, por exemplo, vai criar a identidade visual de um cliente, é interessante para você usar como referência, né? Isso. Às vezes você cria o design, isso acontece comigo direto. Eu crio bastante logo para clientes, sim. Às vezes eu crio a logo e não consigo pensar nas cores que eu vou utilizar para aquilo. Criei o desenho, o nome, tudo certinho, mas que cores utilizar? Então aqui ele já te dá várias ideias legais e já te dá exemplos também. Então você pode às vezes pegar ali com algum... vou criar uma logo para médicos. Ele já dá alguns exemplos ali de médico, de consultórios, de clínicas e tal. E também para quando... Eu acho interessante isso, Guto, porque quando a gente vai produzir alguma coisa, seja um post, qualquer coisa... Você não fugir daquelas cores ali, né? Porque às vezes a gente fala, eu vou escolher essa aqui que é parecida. E no final das contas você vai ver, não é. Não está dentro da paleta de cores. Então você tendo ali, até para mandar para o cliente mesmo, tudo que você for fazer, você vai trabalhar dentro dessas cores aqui, da sua paleta de cores. Sim, exatamente. Para não fugir disso. Exatamente. Então, falando sobre os planos e preço do Canva, lembrando mais uma vez, nós não somos patrocinados, mas se quiser patrocinar, fica à vontade aqui, tá? Daí, se vocês patrocinarem o CasaCast, tudo que nós vamos fazer nas redes sociais vai ser no Canva. Isso aí. Vamos lá. Os planos e preços do Canva, a gente tem aqui, então, tem o grátis, que dá para você fazer muita coisa já. Tem o Canva Pro, que daí é para uma pessoa só, nesse caso aqui, né? Então você tem esse custo de R$289, que você paga uma vez no ano só, e ele já é com desconto. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui para baixo ele tem o preço certinho. Aqui, ó. Então, quando você paga o anual, você já tem 30% de desconto. Mas, eu não tenho esse valor no meu cartão, ou eu não quero utilizar esse valor todo no meu cartão. Beleza, tem o mensal também. E o mensal você paga R$34,90 para você, né? Só para uma conta. E você tem muitas coisas ali que você pode utilizar. Beleza? Então esse é o Canva Pro. E também tem o que é o que a gente utiliza aqui, o Canva para equipes, né? E aqui você já pode colocar 5 pessoas dentro desse plano, né? Então nós vamos abrir ele também lá. Ele tem mais coisa ali, tem suporte 24 horas, enfim, tem mais ferramentas dentro ali do Canva que você pode utilizar. E aqui, olha, quantas pessoas você quer colocar? 2 a 5, 10, 25, olha quantas pessoas dá para colocar nisso aqui. Obviamente vai se mexendo no preço. Então, se é de 2 a 5, 400, vai manter esse 449. 449 uma vez no ano que você paga só no seu cartão. Não tem esse tudo, achei muito caro. Beleza. O mensal ele tem lá, R$44,99. Você paga por mês o teu cartão, vai vir lá
R$45 por mês no seu cartão, e você vai ter acesso a isso, todas as ferramentas, para umas 5 pessoas. Então, uma equipe legal. Vai fazer lá a sua equipe de mídia na igreja agora. É muito simples, isso aqui não é muito complicado de se fazer. Se você não quer usar um pouquinho mais do que o grátis, olha, você vê, R$45 por mês é muito fácil. Se você for dividir isso aqui nas 5 pessoas, fica nada para ninguém quase. Todo mês alguém paga ali, casa o seu pouquinho ali, vocês pagam isso, e tem muita coisa que você pode fazer. Pode até assim, uma pessoa paga um mês, o outro paga outro mês. Isso aí você vai. Né? Aí cara, vai... Marão, nós estamos montando aqui, tem uma continha de R$44, você pagar de 5 em 5 meses. Aí exatamente. Fechou os 5 meses, primeiro, porque resolve, né? Porque não é bom só para a igreja, para a pessoa também é bom, né? Claro. Às vezes é mais fácil montar coletivo ali e ajuda a própria pessoa mesmo. E uma coisa interessante é o seguinte, as igrejas têm, eu tenho certeza que a sua igreja aí faz um informativo, né? Aquele informativo que você distribui no culto ali. Boletim informativo. Boletim informativo, mini jornal, umas igrejas que tem, né? Sim. Tem uma estrutura melhor. Então a gente fez, né? A gente criou um negócio ali usando o Canva, tudo feito no Canva. Né? Então assim, a gente pegou todos os departamentos e demos uma missão para cada um. Você tem 2 páginas aí para você preencher, usa essa base aqui. Aí tá lá, departamento de jovem, né, pegou ali para fazer um tipo de conteúdo. Departamento de família, departamento de adolescentes, e aí vai. E a gente criou, e com isso a gente criou essa estrutura aí que o Guto tá mostrando aí na tela, que é uma revista informativa, que aí substitui aquele jornalzinho informativo. Pode passar aí, Guto. Então, isso aí é a linha editorial, aí tem a palavra do pastor e tal. Né? Aí já é o departamento de família, aí confira as novidades do departamento, superintendência de família, e tem lá algumas matérias, tem ali a agenda desse departamento, né? Então já diferenciado, e tem ali a mensagem dos pastores, né? Fernando e a Cristina, que são os líderes de departamentos, né? Desse departamento lá na igreja. Eu acho que já não deve ser mais, que isso foi lá em Palmas, a gente já foi em 2020, 2020. Né? Então, né? Pode passar. Aí, pessoal do Kids. Então eles separaram ali algumas dicas, né? O que sabemos sobre a educação dos filhos, né? Que é a Poliana Varley, né? A Poli que cuidava do departamento, ela já nem está mais morando lá em Palmas também. Aí o departamento de adolescentes. Então você cria algo estendido, uma matéria, né, a mais, como se fosse uma revista informativa com várias páginas. Onde cada um pode ter voz, né? Cada departamento pode ter voz. Isso, né? E fica algo muito mais criativo, algo simples de fazer. Cada departamento fica responsável por gerar esse tipo de conteúdo. Né? Por exemplo, SECADS, lá do pastor Francisco, né, que é superintendente de educação da igreja. Então, tem lá o curso, tem o Teologia 24 Horas, os treinamentos teológicos da igreja que aconteciam todas as segundas. Né? Então, ele vai mostrando ali, vai falando sobre o departamento em si, e você vê que é mais algo mais ilustrativo do que realmente texto, porque as pessoas têm essa dificuldade. Aí teve o Descende Brasil, o Matheus foi lá no Descende, teve uma galera que participou lá, então a gente fez uma matéria especial, né, que é a galera do Louvor ali, Louvor e Arte, né? Então o departamento de Louvor fez essa matéria, né, falando como que foi a experiência e tal. Sim. Então você consegue fazer algo estendido, né, com os departamentos, e fazer algo mais criativo que chama atenção e prende as pessoas ali. Então a parte social da igreja, caderno social, né? Isso aí já foi Giovana que montou ali com a missionária Marli e tal, que tem um projeto bem interessante, bem bacana, né? De bazar, de cesta básica que a igreja atende. A gente chegou a fazer acho que uns 2 ou 3 umas 2 ou 3 edições dessa revista, e tudo feito no Canva. Então você vê que você consegue criar algo, né, com ilustrativo, algo bacana, usando o Canva. E aí tem a coluna social. Criamos a coluna né, falando ali dos personagens, né, contando a história. Né? Então tem a médica ali da igreja, né, que é a Daiane Justo e tal. Ela é nutricionista, na realidade, né? E tinha um projeto nosso, que é o Lançar as Redes, que é um projeto de treinamento que a gente dava a gente iniciou lá na igreja. Então a gente falou um pouquinho sobre o projeto, né? Pode passar. E aí o fechamento ali, que era um outro curso que tinha na igreja chamado Segredos da Realeza, que é um treinamento focado em mulheres. Numa outra edição, né? Depois dessa, a gente começou a inserir também uma parte para
uma parte destinada aos empresários e prestadores de serviço da igreja, onde cada um podia colocar o telefone, o que fazia, as empresas colocavam os classificados, né? Porque a gente notou também a dificuldade que as pessoas tinham na congregação de não saber o que cada um fazia. E às vezes a gente via no grupo, quem conhece fulano de tal, quem conhece um pedreiro, quem conhece alguém que faça isso. Então a gente criou esse caderno de classificados lá para que a pessoa... essa revista era feita uma vez por mês e era distribuída nos grupos. Então a pessoa tinha alguma dúvida de determinado serviço, era só acessar lá e já dava preferência para quem estava mais perto, né? Sim. E sem contar que a economia de papel ajuda a natureza também. Você tem um linkzinho no PDF, né? Verdade. Que é isso que a gente já fizemos em formato, né, de revista. Antigamente dava um trabalhão, tinha que usar o Quaker, não sei nem se é da sua época. Isso, Flash, né? O Flash. Né? Então o cara tinha que entender de tabulação, espelhamento da página 2 com a página não sei o que, era muito complicado de fazer. Aí você tem um negócio que faz tudo ali, exporta em PDF, usa o Flipsnack, que é uma das opções, eles têm outras ferramentas que transformam o PDF numa revista mesmo, né? E você vai, né, se você pegar ali e abrir no celular, colocar o sonzinho, você vai escutar o sonzinho da revista, da página. Então até nisso a experiência do UX, né? A experiência do usuário aí. Exatamente. Né? Então, simples de maneira, né? Lógico, dá trabalho, colher, ficar no pé das pessoas para mandarem os conteúdos, mas não é algo impossível. Permite-se fazer algo que era praticamente impensável fazer sem essa ferramenta. Né? Sim, muito mais fácil enviar para as pessoas todas ali da igreja, né? Sim. E muito mais fácil, assim, para que as pessoas tenham... Eu esqueci o que eu ia falar. Sério, eu tava com a ideia na ponta da língua. Isso acontece todos os dias, tá? Tinha mais um negócio que eu ia falar. É que a minha cabeça fica assim, tudo. Tem que anotar. Isso é bom deixar. Tá, me corta. Isso é bom deixar no Instagram. Me corta. Vou deixar. Você tem que deixar. Que viu, vergonha. pessoal? Essa é a Ana. Tá? Então cada um vai dar uma característica. Porque você viu, o Esdras lá é o Zé Graça, né? Que ele já manda sempre usar o varão. Esse aqui é o varão. Esse aqui o varão de guerra. Né? É a segunda vez que eu esqueço. Eu sou que fica puxando vocês pra fazer as coisas. Viu lá? Presta atenção. Tá? E a Giovana é a apresentadora. Vai falar assim. A Giovana é mais normal. Esse é o CasaCast, pessoal. É isso aí. Ai, gente. Mas vamos lá. Mas enfim, é mais fácil de enviar para as pessoas. Era mais alguma coisa, mas eu esqueci. Mas acho que é isso, né, pessoal? Por hoje acho que fechamos. Tem muitas outras ferramentas que a gente pode utilizar e passar para vocês. E eu acredito que com o tempo a gente vai colocando aqui mais algumas também que a gente vai utilizando e validando. A gente traz para vocês aí. Exatamente. Para não estender muito, né, gente? Tem muita coisa para falar. Mas vamos deixar o gostinho de quero mais, né? Vamos deixar o gostinho de quero mais para varões consagrados e consagradas. É isso aí, gente. Fechamos o nosso terceiro episódio do CasaCast e esperamos vocês aí nos próximos, viu? Show de bola, gente. Valeu! Pegar na mão dessa abençoada aqui e desse abençoado. Valeu. Eu tô aqui no backstage aqui. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.